Em 20 de outubro de 1904, morre Carolina, o amor de mais de 40 anos de vida de Machado de Assis. Essa imagem semi-verdadeira de Machado como alguém recluso, melancólico, ela vem muito dos anos finais de vida dele, né? Até tem uma crônica do Manuel Bandeira falando dele descendo a rua do Cosme Velho, todo tristonho. Mas isso é porque em 1904 Carolina morreu e Machado sentiu aquilo como o que ele mesmo escreveu como golpe, como trauma, como uma grande dor, né? Um grande sofrimento na vida dele. E além disso, e também por causa dessa depressão, as doenças foram se agravando a partir dali, né? Então as convulsões epilépticas voltaram com muita intensidade, ele começou a ter vários problemas na mucosa da boca, os olhos cada vez piores, né? Enxergando menos, não podendo trabalhar à noite. Então ele escreve a amigos dele, eu acabei. A Joaquim Nabuco, ele escreve que a única coisa que o mantém vivo é saber que ela está esperando por ele, e por aí vai. Então, ele realmente entra... A morte de Carolina, que foi uma morte muito sofrida, o câncer no estômago na época, sem analgésicos, sem paliativos, você imagina a tragédia que era, né? Foi uma morte muito sofrida, ele vê a mulher dele definhar, morrer, etc. Eu acho que ele nunca imaginava, doente do jeito que ele era, cometido tantas doenças, que ela fosse morrer antes. E, na verdade, ele depois escreve isso, confidenciava algumas amigas, assim, eu espero que ele morra antes, porque eu acho que ele vai sofrer tanto que eu quero para mim esse sofrimento. Querida, ao pé do leito derradeiro, em que descansas desta longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração do companheiro. Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro, que a despeito de toda a humana lida, fez a nossa existência apetecida, e num recanto pôs um mundo inteiro. Trago-te flores, restos arrancados da terra que nos viu passar unidos, e ora mortos nos deixa, e separados. E eu, se tenho nos olhos mal feridos pensamentos de vida formulados, são pensamentos idos e vividos. No leito de morte, recusa ao padre, que é um fato extremamente importante na biografia dele e que as pessoas tratam como se fosse um detalhe. Não é um detalhe. Ela mostra a postura de Machado em relação à religião ao longo de toda a sua vida madura, de um homem muito irônico e muito satírico em relação à religião. Tanto é que no leito de morte oferecem a ele o padre para fazer a extrema-unção e ele recusa e diz que seria uma hipocrisia. Agora, vale lembrar que além de presidente da Academia Brasileira de Letras, chamado de mestre por todo mundo e hiper respeitado por seus pares no final de vida, já desde 1873, mesmo antes de escrever Brás Cubas, Machado era extremamente respeitado. Tanto é que saiu uma publicação na época com a foto de José de Alencar ao lado de Machado de Assis, como o grande escritor da antiga geração e o seu candidato a substituto, que era Machado de Assis, que nos seus primeiros romances é muito influenciado por José de Alencar. Quando ele publica o Brás Cubas, em 1881, ele recebe resenhas extremamente elogiosas e a partir dali ele já é chamado por seus contemporâneos de o maior escritor vivo brasileiro. 100 anos depois da morte de Machado de Assis, qual é o legado do maior escritor brasileiro de todos os tempos? Quem são os seus herdeiros? Quem são os seus leitores? Machado de Assis foi um autor popular na sua época. Hoje a sua obra está em toda parte, na TV, no cinema, nas histórias em quadrinhos, na internet. Nosso gênio imortal continua sendo um sucesso de público. Mas parece que você tem que ser um acadêmico, um doutor, um mestre de literatura brasileira para poder ler Machado de Assis. O que não é verdade. Não se pode confundir a leitura de Machado de Assis com as muitas interpretações, belíssimos estudos, belíssimas pesquisas que são feitas sobre a obra dele. São coisas diferentes.
Aquilo ali é feito para um público acadêmico, tem um público restrito. A literatura de Machado não. Eu acho que essa pode alcançar um público muito maior se a gente começar a falar mais em Machado de Assis e ajudar mais as pessoas a vencer as dificuldades naturais para ler um clássico, não apenas Machado. Machado foi revolucionário e como leitor que precisa, que quer, que deseja se iniciar em Machado de Assis, terá que verificar, primeiro, a desestrutura do romance tradicional, a remontagem do romance. Isso que a gente está fazendo hoje, Machado já fez há 150 anos. Chegar para o menino e dizer, você leia tal livro, você vai ler o Dom Casmurro. Não adianta. Tem que haver uma motivação, uma preparação, né? Indireta quase. Então, por exemplo, se eu digo, como disse aqui, que o Dom Casmurro conta a história que começa com dois jovens, um de 14 e uma menina de 14 e outro de 15, que eram vizinhos, que há um namoro entre eles. Se eu trouxer falar do episódio do beijo, se eu falar do encantamento do Bentinho, que é o jovem, pelos olhos dela, eu estou falando uma linguagem que o menino entende e, de repente, ele vai se interessar e vai começar a ler. Se você ainda não leu Machado, você está perdendo um tempo enorme de viajar nos seus sonhos, de ter a sua ideia assim, aberta para a vida, para o mundo, para o sonho. Não marca a toca, não marca a toca. Leia Machado, porque é muito bom. Porque ele faz a gente ser mais inteligente para olhar o Brasil, ser mais sensível para olhar a vida humana, ser mais tolerante para olhar as pessoas, compreender mais que a realidade não é uma, mas são muitas realidades, dependendo do ponto de vista, dependendo da ótica que você leva. Isso tudo, se você quiser também, é o grande benefício que a literatura traz à nossa vida. Mas uma coisa está intimamente ligada à outra. Machado de Assis é o grande literato. A obra de Machado de Assis é inquestionável, básica e fundamental para o país. Eu já não digo nem só na área literária, eu digo como comportamento, como reflexão do comportamento humano. Eu queria ler para vocês então essa crônica de 11 de novembro de 1900, foi a última crônica que Machado de Assis publicou em vida, né? E para mim ela traz, não sei se porquê ou como, mas o que Machado de Assis tinha na cabeça quando ela escreveu, mas ela traz uma síntese importantíssima da obra dele no primeiro parágrafo. Assim diz: eu gosto de catar o mínimo e o escondido. Onde ninguém mete o nariz, aí entra o meu, com a curiosidade estreita e aguda que descobre o encoberto. Daí vem que, enquanto o telégrafo nos dava notícias tão graves como a taxa francesa sobre a falta de filhos e o suicídio do chefe de polícia paraguaio, coisas que entram pelos olhos, eu apertei os meus para ver coisas miúdas, coisas que escapam ao maior número, coisas de míopes. A vantagem dos míopes é enxergar onde as grandes vistas não pegam. E aí está Machado de Assis, a sutileza, a visão, a sagacidade, aqui está.